Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos ouvir esta visão de Deus. Por favor, meus filhinhos, guardem esta visão em seu coração, porque o tempo que está por vir é terrivelmente melindroso. Ó, meus filhinhos, compartilhe o máximo que você puder também para os seus familiares, para os seus amigos, para que todos estejam despertados acerca desta visão que o Senhor me deu nesta madrugada. Meus filhinhos queridos, já tem uma semana que o Senhor está falando ao meu coração, meu servo. Quero lhe mostrar algo. E desde semana passada eu tenho falado com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo, Senhor. E passou-se essa semana. E agora acordando, eu sempre acordo às 3 para orar e Deus me despertou agora às 2 da manhã. E eu fiquei rolando na cama. E quando foi às 2h30, eu levantei para orar. Meus filhinhos, enquanto eu orava agora na madrugada, o anjo do Senhor me pegou pela mão. E eu me vi em visão descendo por um túnel. E quando eu descia por esse túnel, eu me deparei numa grande nave, como se fosse uma caverna, mas muito grande. E quando eu cheguei nesta caverna, igreja, mas eu via milhares e milhares e milhares de espíritos caídos. Eu via milhares e eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? Mas o que me chamava a atenção, meus filhinhos, que eu via demônios principados. Eu só via demônios principados, violentos, gigantes. E o anjo do Senhor falou comigo, está acontecendo uma reunião. E nós andávamos no meio deles como se eles não nos vissem. Reblaio. E o anjo me levou a um determinado lugar, que havia alguém mais importante falando na reunião. E Deus falava comigo através do anjo, diga-me, igreja, que esta é a última reunião que está acontecendo no inferno, acerca dos últimos planos e dos últimos tempos na terra dos homens. E eu olhava meus irmãos e eu via somente demônios principados e potestade. E por algum momento eu senti medo, eu disse, Senhor, os homens na terra não vão suportar. E o anjo do Senhor falava comigo, olha, meu servo. É claro que era Deus falando através do anjo, olha, meu servo. E eu comecei a ver a instrução desse espírito mais terrível que ali estava, no meio daqueles outros principados, bichos, animais ferozes. Meu Deus, irmãos, que coisa horrível.
E esse demônio principal parava no meio, começava a falar. E eu entendi perfeitamente o que ele dizia. E ele dizia acerca da última reunião. Era como se ele estivesse reunido, irmãos, para uma reunião geral, como se fosse a última reunião acerca dos últimos dias na terra. E ele começava a falar como deveriam destruir as igrejas e destruir o povo de Deus, para que as igrejas não tenham poder de salvar ninguém. Em algum momento, eu comecei a ver uma fila, só que essa fila não era de demônios, eram de homens. Homens que faziam fila. Apareceu uma fila no meio dessa reunião de homens daqui da terra. Eu disse, Senhor, o que é isto? E esses homens, um por um, era levado até esse principal que estava falando nesta reunião. E esse principal chegava até eles e colocava algo na mão deles. E eles saíam. A fila era grande. Eu dizia, Senhor, que fila é essa? O que está acontecendo? E Deus falava assim comigo, meu servo. Esses homens que você está vendo, eles foram tragos pelo próprio demônio ao abismo para receber os sinais do engano, dos falsos milagres, das falsas revelações da última hora. Aquela fila de homens. E eu pude ver que esses homens estão na terra, mas eles foram levados a esse lugar. E são homens que o inferno está levantando com muitos sinais e prodígios, mas que não vêm de Deus. E esses homens estão fazendo pacto com o demônio. E eles não estão se importando com o que diz a Bíblia Sagrada. Eu disse, Senhor, como a tua igreja vai sobreviver isso? Senhor, quantas igrejas fiéis que as pessoas estão doentes. Eles não vão, Senhor, permanecer nas nossas igrejas. Eles vão atrás desses homens falsos. Eu dizia, Senhor, tenha misericórdia. E o Senhor falava comigo, veja, meu servo. De repentemente, irmãos, esse líder que estava dando esta reunião, esse principado maior, ele abria como se fosse um livro. E dentro desse livro tinha uma moeda grande. Eu dizia, Senhor, eu preciso saber. E eu via que ele levantava e ele mostrava para os outros, para aquele milhares e milhares e milhares de espírito trevoso que ali estava. Somente potestade e principados. E todos eles paravam fixamente para olhar esse grande líder. E ele levantava com a mão para o alto, como se um livro aberto, e dentro desse livro havia uma moeda muito grande.
E Deus falava assim comigo: meu servo, esta moeda que ele levanta é o plano da moeda única que já está sendo elaborado para o mundo inteiro. De 3 anos em seguida, eles vão começar. 3 anos em seguida, meu servo, nos dias do homem, eles vão começar a trabalhar profundamente nesta moeda. Eu não sei quanto tempo mais levaremos para aparecer esta moeda. Mas enquanto esse principado levantava, Deus falava comigo que 3 anos em diante, do tempo da terra, eles vão trabalhar violentamente por esta moeda única. Nubiasaio, comunai, emanto, comandai. E de repentemente, irmãos, veio mais na frente um principado. E esse homem, e esse espírito líder que estava ali falando com os principados, chegou mais para perto desse principado que também veio conversar com ele. Emanto calablasobia. E eu pude ver que esse principado ele trabalha na calada da noite. E aí quando ele chegava na frente desse líder espiritual que estava dando essa reunião, Olablayosébia, eu comecei a entender o que ele falava. Esse líder maior falava para esse principado dizendo assim: a ordem sua é impedir os homens da oração da madrugada. A ordem sua era impedir os líderes de orar na madrugada. Esta é a única ordenança que eu te dou. Vai, súbia. E eu vi que esse demônio dava um grito e se transformava. Núbia, saio. Eu pude ver o demônio, potestade, que atua para os líderes não orarem na madrugada. Deblacando na blasaio. E eu via, enquanto eles falavam, de blasébia. E esse líder maior que ali estava dando essa reunião continuava falando. E conforme ele falava, alguns outros espíritos terríveis chegavam perto dele. E eu vi que especialmente chegou um também, meus irmãos, Deblai, Osébia. Meus irmãos, tenha cuidado. Não acreditem em qualquer líder, meus irmãos, por favor. Eu via que esse espírito terrível chegava. Um espírito de potestade chegava diante desse líder. E esse líder começava a dizer para ele: trabalha mais na área do engano e do enriquecimento dos pastores. Debraçubinai. Faz os pastores enganarem as ovelhas. Trabalha mais profundo nisso. Faz ele arrancar os dízimos. Faz eles se enriquecerem. Faz eles terem mansões, carro, do menor até o maior. E eu comecei a ver na visão de Deus. Deus me transportava para a terra. Eu vi os pastores, tanto o pequeno quanto o grande, e os olhos brilhando pelo dinheiro. Eles não querem abrir igreja para a obra do Senhor. Eles estão sendo enganados, igreja. Eu via tantos pastores começando como pastores que já estão há muito tempo.
E eles gritavam, diziam o nome de Deus, mas eles estão sendo enganados por esse Deus deste século. Cuidado onde você dá o seu dízimo, vê se esse pastor gosta mesmo de fazer a obra, vê se ele quer abrir igreja de verdade, igreja por amor a Deus, para ganhar almas para o reino. Se você não vê isso, você deve orar a Deus, não dê os seus dízimos nesses lugares, meus irmãos, tenha cuidado. Ou então você vai ser participante desse negócio. Emanto calablasobinai. Eu dizia, Senhor, se a igreja já está sofrendo, vai sofrer muito mais. E Deus falava, meu servo, o tempo chegou, o tempo do engano que eu permiti na terra já chegou sobre os homens. Ah, meu servo, Debracaio, esse é o tempo do despertamento. Quem é fiel será mais fiel. Quem é infiel vai se sujar ainda mais. Esse é o tempo da separação, meu servo. Eu dizia, Senhor, a tua igreja não vai suportar. Eu dizia para Deus, Senhor, nós não vamos conseguir suportar, Senhor. Nós não vamos prevalecer. De placar, lablá e orébia. Deus falou assim, meu servo, há uma multidão de homens e mulheres que me amam de verdade. De placar e osébia. Eu separei meu servo. E eles estão fazendo a minha obra e me adorando em verdade. A esses meu servo, Blasob Caio, o inimigo não terá poder sobre eles. Deblacai. E Deus disse, avisa a minha igreja. Eu disse, Senhor, o som da minha voz é tão pequeno. Eles não vão acreditar no que eu digo. Eles nem sabem quem eu sou. E Deus falou ao meu coração, meu servo. É mais importante os homens ser conhecidos por mim do que pelos homens nesta terra. Se eu conheço meu servo, é o que basta. Deblacando na blaçaio. Meus irmãos, e eu contemplava aquela reunião, e eu pude ver o principal que estava ali falando na reunião, ele dizia claramente que era uma reunião, era a última reunião que eles faziam, a última reunião de instrução total no mundo, de o Rébia. É por isso que eu entrei naquela nave grande, naquela gigantesca nave daquela caverna. Porque, irmãos, eu estive já em outras reuniões no inferno, mas era uma sala tão pequena, e eram poucos espíritos que ali estavam. Mas nesta agora, eu senti até tremor no meu corpo, irmão, porque tinha milhares e milhares e milhares de principados e potestades
e dizia: Senhor, coitado dos teus filhinhos na terra. E Deus dizia: avisa a minha igreja, desperta eles, meu servo. Emando calablaio. E Deus falou ao meu coração: meu servo, eu vou lhe mostrar a segunda parte desta reunião, mas não será hoje. Descansa o teu espírito. E eu chorei, meus irmãos, como eu estou chorando até agora. Oh, Senhor, minhas ovelhas, aos membros da igreja que eu apacento vocês, ouça a voz do seu líder. Quem está na montanha da fé não desça. Quem está com a mão no arado ao meu lado não saia. Vamos, meus filhinhos, juntos. Vamos fazer esta obra, porque o tempo não nos espera. Aos meus filhos que me acompanham nas redes sociais, dê as mãos. Vamos juntos. O que você puder fazer pela obra de Deus, faça. Não mede esforços, igreja, porque o tempo está acabando. E eu pude contemplar e Deus me levava. É por isso que no ano de 2000, e quando o Senhor me fazia lembrar desta profecia que Ele me deu em 2000, e Deus falou comigo: meu servo, muitos não vão entender. E Deus falava comigo que haveria 7 anos de grande prosperidade no mundo. E eu falava: Senhor, mas que prosperidade é essa? E Deus dizia: meu servo, eu vou lhe mostrar esse mistério. E agora Deus fala comigo mais 3 anos. E a conta fecha certinho, irmãos. Nós estamos entrando em 2024 com mais 3 anos, 7 anos. E eu fiquei preocupado. Eu disse: Senhor, os homens vão amar mais o dinheiro do que as coisas do céu. E Deus falou comigo: entende, meu servo? O tempo da prosperidade que eu disse aos homens é o tempo do engano como nunca, igreja. Por isso que eu via na reunião, Deus me mostrava pastores novos nascendo com muita sede ao dinheiro, se fingindo de cordeiro e ovelha, mas são gananciosos, lobos devoradores. Eles querem primeiro ter uma estabilidade de vida para depois pensar na obra de Deus. Observa, meus irmãos, fica atento, hein? Aos pastores novos que estão abrindo igreja agora, fica atento, hein? Observa a vida deles, veja. Veja se eles estão forrando primeiro a cama deles, meus filhinhos, para depois fazer alguma coisa pela obra de Deus. Fica atento. Procura saber, meus filhinhos. É sua obrigação. É sua obrigação saber isso, e aos pastores antigos que já estão. Você já conhece os olhos dele, o que brilha nos olhos dele. A culpa é nossa se não observarmos. Pega o seu dízimo, a sua oferta.
entrega verdadeiramente numa igreja em que o pastor prioriza as congregações, a abertura de igreja, em comunidade, procurando ajudar as pessoas, impedindo que as pessoas sofram acerca das finanças, com igrejas de aluguéis descontrolado, meus irmãos, cuidado. Eu vi a ganância de homens pequenos e homens grandes, como nunca na terra. E por trás está um espírito que vai atuar, que está atuando. Oh, meus homens, terão sede por dinheiro como nunca. Se o que você vê agora já é difícil de aceitar, você verá o que está por vir. Eles falarão sobre as finanças, como se era a única coisa que tem no coração deles. Nada mais vai incomodá-los. Estará aí a visão da primeira parte. E o Senhor falou comigo que terá a segunda parte. Vamos aguardar o que o Senhor tem para revelar a nós. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, dos homens em que nele habitam. Oremos, igreja. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai chegar à igreja escondida do Senhor. A igreja escondida é a igreja que não é vista pelos homens. É a esses que Deus quer chegar. Porque os grandes já estão perdidos. E os sinais que nós estamos vendo no meio desses homens mundanos não vêm de Deus, igreja. É só para enganar os salvos. Esses sinais não são de Deus. Eu vi a fila desses homens. O próprio líder espiritual da escuridão os levou ao inferno e tocou neles. Com a permissão de Deus, Deus permitiu o espírito do erro para este último tempo. Não se iluda, meus irmãos. Tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Não tem por que ficarmos desesperados. Já está escrito. E se esse espírito está dando a esses homens poderes, entre aspas, é porque Deus permitiu. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus vai provar o homem como se prova o ouro. Não me pergunte por que, igreja. O céu é dele. Ele que manda. Obedecem quem tem juízo. Briga com ele. Não fale comigo, converse com Deus. Fica atento, igreja. Desperta o seu coração. E que Deus tenha misericórdia de nós. Estaremos na madrugada da oração, pelo canal secundário. Vamos permanecer na vontade de Deus, igreja. Bom dia a todos, igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.